Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Trataremos nesse podcast sobre o tema a história e o desenvolvimento indígena no estado de Rondônia. Inicialmente no estado de Rondônia, entre as décadas de 1930 e 1940, viviam aqui nessas terras aproximadamente cerca de 80 mil índios. O famoso etnólogo Levi Strauss relata em seu livro Tristes Trópicos que, conforme descia o rio Machado em direção ao coração do estado, ele diz que, se fosse contar quantos índios ele encontrou pelas margens desses rios, calcularia mais de 50 mil indígenas. Fato esse que foi chamado por ele de Império Caiabi. O mapa étnico-histórico traz uma grande diversidade de povos indígenas identificados nesse período. Porém, muitos desses povos já não se ouve mais falar atualmente. Eles foram completamente extintos. Então, para entendermos um pouquinho melhor a extinção desses povos, voltamos lá para o início do século XX. A ideia inicial, trazida por Marechal Cândido Mariano Rondon no início do século XX, através do Serviço de Proteção ao Índio, era de incorporar o indígena à sociedade nacional por meio da produção. Foi então instalada a colônia agrícola Rodolfo Miranda, que se localizava em Vila Velha, atual cidade de Ariquemes. Os índios eram então destribalizados e trazidos para essa colônia agrícola, o que não demorou muito para se tornar um grande problema, pois muitos desses índios morreram nessa colônia devido ao contato com doenças nunca vistas antes por eles. E a falta de assistência médica também contribuiu muito para esse caos inicial. O que era para ser inicialmente uma colônia agrícola tornou-se um verdadeiro campo de concentração. Já na década de 60, passava por essa região um picadão, onde só era possível o tráfego de cavalos e carros de boi. Foi a partir da abertura dessa estrada, a nossa atual BR-364, fomentada e incentivada pelo governo militar da época, que começaram a chegada de pessoas vindas de várias partes do Brasil, principalmente da região sul e sudeste, em busca de um pedaço de terra. E foi a partir desse contato entre brancos e índios que se deu início aos grandes conflitos. Bom, mas esse é um assunto para ser tratado no próximo podcast: as invasões em território indígena e os grandes conflitos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e não deixem de ouvir os próximos podcasts, para entender melhor e ter uma melhor compreensão com mais detalhes sobre o assunto. Lembrando que o link para o vídeo vai estar na descrição.